Movelpar 2021. O futuro começa agora. De 20 a 23 de setembro de 2021, no Expo Ara, em Arapongas, Paraná, Brasil. Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O nosso trabalho tem o objetivo de levar a você, fabricante de móveis, colchões, varejo de móveis, representantes, fornecedor de matéria-prima, prestadores de serviço, enfim, para toda a cadeia moveleira, informações relevantes para tomadas de decisão. E o nosso trabalho é possível porque nós temos o apoio da Abimóvel, os patrocínios da Saerlac, da FGBTN, da Têxtil J. Serrano, da Movelpar 2021 e da Feira Formobile. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso convidado de hoje, que é o Hélio Antônio Silva, CEO do Grupo Castor, e eu vou passar a palavra para ele, para que ele se apresente melhor do que eu, ele próprio. Hélio Antônio, eu gostaria que, em primeiro lugar, você fizesse uma apresentação sua, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar. Por favor. Quem é Hélio Antônio da Silva? Carlos, hoje eu sou o CEO do Grupo Castor, né, da companhia. Iniciei na década de 80, 82, 83, como office boy, aprendendo a trabalhar aí e estudando já Direito. Sou formado em Direito pela Estadual aí do Paraná. E a parte administrativa e de empreendedor tá nata, né? Eu acho que isso aí é DNA e, ao longo do tempo, vai aflorando e logicamente, as coisas acontecendo. Esse é o Hélio Antônio. Então, me fala um pouco também sobre a origem da Castor, como ela começou. Primeiro a Colchões, depois o grupo, né? Ah, sim. Então, Carlos, a Colchões Castor, indústria de colchões, ela originou-se na década de 60, onde meu pai tinha uma mercearia e iniciou a confecção artesanalmente no fundo desses secos e molhados, dessa venda dele, aprendendo com meu avô migrante português, e aqui pelo interior de Portugal, do Brasil, ele foi confeccionando os colchões e sabia fazer muito bem um colchão naquela época de capim, com uma certa e boa qualidade. E o meu pai, morando aqui em Ourinhos, ele, tendo esse mercadinho, essa venda, né, de secos e molhados, vamos pensar em década de 60, na Vila Musa, aqui em Ourinhos, estrada de terra, uma venda muito modesta, e às vezes meio tranquilo, ele ao fundo ele confeccionava os colchões que ele aprendeu com o pai, com o Armando Silva. Isso tudo, Carlos, era feito de uma forma muito simples e artesanal, mas sempre respeitando os princípios de qualidade e de bem-estar para que, logicamente, as pessoas que ali na venda comprassem o colchão dele tivessem, logicamente, um produto de qualidade e se assegurassem em dormir bem. Porque mesmo naquela época, a gente ouvia, logicamente, ele comentar, porque eu já peguei a década de 80,
confeccionava os colchões com muita técnica também, né? Era colhido o capim na margem na rodovia Raposo Tavares, tudo à mão, numa carrocinha. Ele tinha inclusive uma charretinha, né? Uma carrocinha que ia lá para colher o capim. E isso tudo na hora de confeccionar o invólucro, a capa do colchão feito à mão, com agulha, né? Tinha todo um processo de secagem do capim para que não desse mofo, não tivesse problema e atrapalho na confecção do colchão de capim, com pontos na medida certa, no distanciamento correto, tudo numa técnica em que ele aprendeu, para que o colchão também não ficasse firme demais ou duro demais, e ao mesmo tempo macio, que pudesse proporcionar algum afundamento ou coisa assim. Então, desde aquela época, já existia preocupação em trabalhar a qualidade e fazer aquilo com muito carinho e com muito capricho, sabe, Carlos? Isso aí foi uma coisa que migrou para nós, de certa forma, em que até hoje, com toda essa tecnologia, a gente dedica bastante amor nos produtos que a gente faz, né? Muita dedicação para que a gente consiga, com essas tecnologias que hoje nós temos, por exemplo, Pocket, né? Uma tecnologia suíça, com toda a precisão em fabricar molejo, proporcionando uma qualidade excelente ao nosso cliente. Mas voltando então à origem, originou-se a indústria e o comércio pelo fundador, meu pai, na década de 60, fazendo artesanalmente os colchões de capim, e que na época, logicamente, o capim barba de bode, aí tinha toda uma parte publicitária na época, que era tratado de fibra indiana, né, para ficar uma coisa mais sofisticada, né, mas que era o capim, e era o que se usava, pelo menos na região, e que se comercializava de uma forma mais comum, sabe, Carlos? Então, aí foi a origem da indústria do comércio. Não posso deixar de lado também a parte do agronegócio, em que veio com a minha mãe, logicamente pela família dela, imigrantes de italiano, que veio do estado do interior de São Paulo, logicamente trabalhando com lavoura e gado. E aí essa área também, que hoje faz parte do nosso grupo, foi também se ajustando e prosperando no decorrer dos anos aí, Carlos. E qual foi, Hélio, nessa história tão bonita da Castor e do Grupo Castor, o momento mais difícil que a empresa viveu? Então, bom, tem muitos momentos difíceis aí, Carlos, que a gente passa, né? Como todo mundo, planos, pandemia, etc. Mas nós tivemos um momento muito difícil, que foi um sinistro, um incêndio aqui na unidade de Ourinhos, em São Paulo, em que abalou a gente não só financeiramente, mas principalmente emocionalmente, tirando aí que bater a poeira, dar a volta por cima e levantar os nossos negócios. Foi um momento marcante, mas o mais marcante, Carlos, foi, sem dúvida, eu acredito, para a Castor, o falecimento do fundador, o Hélio Silva, em 1990, em 90, um acidente automobilístico. Tá? Aí realmente abalou demais o grupo todo, inclusive a gente pessoalmente, né? Os colaboradores, tivemos que respirar demais aí uma tensão e recuperar, e conseguimos. Mas eu acho que essa foi uma fase muito marcante, muito difícil, muito diferente, em que a gente teve que aprender a dar a volta por cima aqui na nossa empresa, sabe? Pois é, muitas vezes a sucessão familiar ela acontece de maneira planejada, ordenada e organizada. Não foi o caso da Castor, foi uma fatalidade, né, que levou a empresa a buscar essa solução. Como é que foi esse processo, Hélio? Na época, você tem que tomar atitudes, decisões e a emoção está aflorando. Como é que foi viver esse momento para você, para a sua mãe fundadora, para os seus irmãos? Sem dúvida alguma, foi muito difícil para todos, até para os colaboradores e a nossa equipe em geral, Carlos. Nós tivemos aí uma
uma certa luz, né? Eu acredito que bastante fé e bastante trabalho. A minha mãe acreditou no meu trabalho, colocando já na direção da empresa. Até então eu tinha um trabalho relativamente mais modesto dentro da Castor, e as coisas foram se iniciando de uma forma muito natural, com apoio, logicamente, de muita ajuda, eu acredito que de consultores, de fornecedores, parceiros e amigos que nos ajudaram e nos nortearam, assim, em boas informações, em pensamentos positivos, em busca de criar uma energia e uma sinergia nos negócios. Com o passar do tempo, meus irmãos vieram somar na Castor, cada um em uma parte da direção. O meu tio, na parte da agropecuária, assumindo essa parte do agronegócio, que trabalha até hoje com uma força, com uma dedicação muito intensa. Então, a sucessão ela foi ocorrendo dessa forma. Minha mãe presidindo os negócios de uma forma muito hábil e muito harmônica. Eu acredito que foi isso. Foi bastante trabalho, bastante fé, e o conjunto dessa vibração positiva fez com que a sucessão acontecesse naquela época, em 1990, na década de 90, de uma forma bem natural, sabe, Carlos? E como e quando que a Castor se transformou nesse grande grupo que é hoje? O raio de atuação do grupo, ele vai da atividade moveleira, através de colchões, né? Rede de varejo, agropecuária, hotel, e o que mais? Como é que foi esse processo? Olha, a parte da indústria, Carlos, e a marca Castor, como ela é conhecida hoje em todo o território nacional, o grande impulso, acredito eu, foi na década de 80, quando nós saímos, que eu iniciei, inclusive, na década de 80 também, quando nós saímos da Vila Musa, né, que hoje é um outlet da Castor lá, aqui em Ourinhos, e viemos para o Distrito Industrial. Então, ali já houve uma preocupação do meu pai, eu já estava trabalhando com ele, e, logicamente, ajustar os negócios da indústria de uma forma profissional, ou seja, se preocupar com escala industrial. E nessa mesma época, em 83, nós começamos também um trabalho de marketing e de publicidade, né? Que isso tudo não se constrói de uma hora para outra, a marca tem que ser uma coisa gradativa. Então, começamos também um trabalho de ajustar a nossa marca. Na época, o Grupo Paulo Pimentel, no Paraná, na TV Tibagi, em 1983, a gente inicia uma publicidade em televisão. E aí começa a constituir, a construir uma marca junto a essa inovação de escala de produção vindo do distrito industrial. Eu acho que aí foi marcante para a parte marca Castor Indústria, que ela começa a se projetar de uma forma já vislumbrando ou atendendo, então, inclusive, a outros estados, né, do nosso país, que é um país muito grande. Na área de agropecuária foi uma forma natural, né? E aí o grupo vai se consolidando, né? Com o passar dos anos, em que a gente aí acaba alinhando novamente o comércio, né? Em que sempre a indústria ela foi muito preocupada com o comércio, através de algumas lojas que a Castor tem, com franqueados, com parceiro ou próprias. Fomos ajustando também a parte hoteleira, né? Hoje nós participamos aí com um grupo internacional na administração dessa área de hotelaria, com uma empresa de alto renome aí, que nos ajuda realmente muito, muito bem, de uma forma profissional, esse mercado. Então, o grupo, de certa forma, ele vai se agregando, ele vai se ajustando e fazendo com que ele se fortaleça no decorrer dos anos, Carlos. Você falou em marketing, é impressionante como a Castor se tornou uma referência no assunto, e formando até opinião na própria atividade de colchoeiros, né? E a própria presença em feiras também, feiras e eventos, né? Como que você vê essa participação da Castor em feiras e eventos,
e principalmente se a gente analisar que esse é um segmento que é um dos que está mais sofrendo com o assunto pandemia, juntamente com o turismo, ao redor do mundo, né? Não falando de Brasil, mas contextualizando na atividade global. Como é que você vê a Castor tão forte em feira e esse momento com essas limitações? É bem difícil, né, Carlos? Até porque a Castor é uma empresa muito ligada ao mercado e eu acredito que os outros empresários ou lojistas do ramo, o próprio consumidor, o brasileiro tem um certo necessidade de se conversar, um calor humano muito forte. Então, está fazendo falta para nós todos a possibilidade de estar numa feira, interagindo, em sinergia com a clientela, ou até mesmo, às vezes, com o consumidor. Isso está sendo muito difícil, né? Mas já vai se restabelecer. A gente acredita que a partir do início do ano a gente volta a ter as feiras e a oportunidade de ter um contato assim mais próximo com os clientes e ter essa energia, essa vibração positiva que as feiras trazem. Também a gente está tendo uma oportunidade ímpar, né, de nos ajustar ao mercado. Veja bem, esse teu trabalho aí no setor moveleiro, né? Ou seja, uma oportunidade também da gente estar levando alguma coisa de positivo, recebendo alguma coisa de positivo do mercado através desses eventos que você proporciona aí com os patrocinadores aí de renome que a gente percebe que coordena e proporciona todo esse trabalho, né? Então, é isso. Eu acredito que isso volta e vai voltar de uma forma até mais completa do que era, um pouco diferente, e já já nós vamos estar pessoalmente aí também participando das feiras e modernizando como esse evento que você está proporcionando para a gente aí, cara. Voltando ao assunto gestão, existe um projeto de profissionalização de gestão da Castor ou ela continuará sendo uma empresa familiar bem-sucedida, diga-se de passagem? Olha, Carlos, é o que eu te falei, veio uma sucessão natural e realmente é importante pensar na sucessão. O que acontece? Nós pensamos em ter a empresa, o controle do nosso grupo, na mão da família Castor. Tá? Então, não há, apesar da gente ter a controladora como SA, a empresa nossa ser muito bem organizada, auditada por empresas internacionais, a gente, ou até nacionais de bom nome, a gente não pensa, mesmo que pudesse ter um crescimento mais acelerado, né? A ideia é manter o capital dentro da família. Porém, na sucessão e no profissionalismo, já existem certas preocupações, sabe, Carlos? Ou seja, já tem filho meu trabalhando, sobrinhos, em que já começam a trabalhar sobre uma coordenação e uma visão profissional, né? Logicamente começando, iniciando um trabalho mais modesto, para que vá, logicamente, tentando entender a empresa, entender e compreender o grupo e a principal ideologia que nós temos, que é qualidade e respeito ao cliente e ao consumidor. Isso tudo a gente já vai trabalhando e juntando uma dose de profissionalismo também. Ou seja, nós já temos empresas do grupo, com a parte de hotelaria, que praticamente é totalmente profissionalizada, com um grupo internacional que nos ajuda a administrar. Temos, por exemplo, fábrica de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em que nós temos lá uma administração bem profissional. Juiz de Fora, em Minas Gerais, também nós temos uma administração bem profissional. Algumas lojas nossas, em que nós temos administradores também, que trabalham de uma forma bem profissional. Então, eu acredito que já está existindo um mix, né, entre a gestão familiar e a gestão profissional, para que a gente consiga fazer com que tudo isso caminhe junto e a gente possibilite até crescimento de uma forma bem saudável, sabe, Carlos? Boa deixa que você me deu. Qual que é o projeto de crescimento para 2021? Opa! Então, 2021 aí está uma pergunta bem complicadinho. Porém, Carlos, a gente tem que ter otimismo, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar que vai melhorar, e vai mesmo.
A pandemia já está passando, né? Torcemos para que ela não retorne. Eu acredito que a partir do ano que vem, nós vamos estar com as situações mais acomodadas, né? E provavelmente os negócios também já comecem a se estabilizar. Então, a minha previsão, a previsão da Castor para 2021 é boa. Nós devemos ter um ano mais harmônico, mais estável, em que provavelmente a gente tendo menos conflito e menos estresse, como foi 2020, né? Provavelmente acreditamos positivamente em 2021, sim. 2020 realmente foi um ano muito difícil. A gente começou bem, mergulhou no profundo do oceano e depois reagiu e chegou agora no final do ano com essa situação toda que a gente está vivendo de falta de matéria-prima e desabastecimento, né? Quanto que a Castor cresceu em 2020? Olha, Carlos, ainda está muito difícil a gente analisar o crescimento, até porque nós estamos em novembro, precisamos sentir o mês de novembro e dezembro. Eu acredito, Carlos, que provavelmente a gente, no mínimo, consiga manter os negócios, principalmente da indústria e do comércio, acentuadamente mantendo o ritmo que estava antes da pandemia. Tá? Então, sendo conservador, provável que a gente consiga se estabilizar legal em termos da movimentação. Haja visto que abril tudo estava parado, praticamente alguns negócios nossos continuaram parados no início de maio, a parte de hotelaria ainda, que é turismo, está sentindo muito. Então, a gente acredita que ainda está sendo um ano que a gente vai ter que contar com esse final de novembro e com dezembro, para que a gente fique com o ano antes da pandemia. Tá? Mas ainda há uma expectativa, nós temos o Black Friday agora entrando essa semana, temos Natal, então ainda há uma expectativa que as coisas possam se superar. Né? Mas sendo conservador, acredito que pelo menos a gente mantém os negócios no ritmo que estava antes da pandemia. Nosso público, que é composto de indústrias fabricantes de móveis, né, de colchões, lojistas, representantes, fornecedores de matéria-prima, com relação a um projeto de crescimento diante de tanta incerteza como a gente tem no Brasil. Que tipo de sugestão você daria para o nosso empreendedor? A primeira coisa, eu acho que a mais importante, é ter fé ao trabalho e ao objetivo que se traça, né? A fé que eu digo que ela vai mover, logicamente, toda a vontade de empreendedorismo, né? Em que as pessoas, logicamente, elas vão querer traçar o seu rumo profissional. E isso, Carlos, logicamente, também vai numa vida de profissional e trabalhador, né? Um colaborador nosso, um profissional autônomo, né? Eu acredito que a fé em um objetivo positivo e sadio é o que move as situações, né? Porque também se a gente tiver uma fé simplesmente para que mova o nosso caminho, mas com objetivos que sejam em vãos ou de uma natureza que não seja tão positiva, provavelmente as coisas possam não dar tudo tão certo, né? Então a gente tem que também colocar a nossa mente sempre de uma forma construtiva, não só a vida pessoal da gente, mas a vida da empresa ou dos negócios que a gente vai proporcionar, aos colaboradores que a gente vai partilhar e assim sucessivamente. E, logicamente, nós temos aí um trabalho que vai fluindo de uma forma natural e, de certa forma, positiva, né? É o que eu acho que precisa ter em até em qualquer profissão, não só na nossa de empresário, empreendedores, administradores, seja lá até no mercado em que a gente tenha uma profissão autônoma ou um colaborador mais vinculado à empresa, né? Isso é sempre importante e eu acredito que sempre é benéfico ao cidadão, ao ser humano, né? A gente ter essas metas em que a gente consiga fazer da nossa fé a nossa intensidade num trabalho positivo, né? Ou seja, que realmente traga um benefício
de alguma forma, não só a gente, como a sociedade, etc. e tal. Esse ano foi um ano totalmente atípico, né? E eu gostaria de saber o seguinte, como que a Castor está lidando com essa escassez na matéria-prima? Também a gente está se preocupando muito com isso, até para que a gente preze o atendimento aos nossos clientes, aos nossos parceiros, viu, Carlos? Muito difícil, porque é um problema mundial, né? Isso que é importante a gente entender. As indústrias, com a pandemia, com o Covid, somente abril e maio, muitas indústrias pararam a operação, desaceleraram os maquinários para voltar à volta com uma certa complicação. Junto a isso, nós tivemos a intenção de compra, principalmente para produtos do lar, né? O pessoal valorizou mais a sua casa. Juntando tudo isso, nós tivemos aí esse problema sério de matéria-prima. Porém, nós temos, Carlos, muitos bons parceiros, tá? Graças a Deus, a gente tem uma equipe de fornecedores que nos ampara bastante e a gente está conseguindo trabalhar de uma forma legal. É claro, está sendo muito difícil, às vezes, entregar mais para o cliente que quer uma expansão muito grande, né? Então, a gente está tentando, no mínimo, entregar uma compra boa que, logicamente, o nosso parceiro tinha e vinha prestigiando a gente antes da pandemia. Até aí, sem dúvida alguma, a gente tem matéria-prima tranquilo para manter o abastecimento do mercado, seja do lojista ou consumidor. Porém, Carlos, a situação ela fica um pouco complicada quando os nossos parceiros querem muito volume, acima do que estavam acostumados a comprar. Então, aí a gente procura, logicamente, pedir para que eles tenham um pouquinho de paciência até conosco, para que a gente possa se realinhar alguma situação de prazo, etc. e tal. Tá? Mas isso justamente quando precisa-se de um upgrade na compra que era, de certa forma, atendido. Mas a clientela nossa fica aí, toda a área comercial à disposição, e a gente vai procurando, logicamente, atender a essa demanda da melhor forma possível, porque nós temos parceiros também aí por trás da gente, dando um respaldo muito bom, levando em consideração essa época de crise que a gente passou, né, gente? Diga-se. Hélio Antônio Silva, CEO do Grupo Castor, no nosso projeto Setor Moveleiro, com o apoio Abimóvel, os patrocínios Saerlac, FGBTN, Movelpar 2021, Feira Formóvel e Têxtil J. Serrano. Quais as suas palavras finais? O que você gostaria de dizer que não foi perguntado e que você tem vontade de dizer? Olha, Carlos, o que eu tenho vontade de dizer é, primeiro, agradecer, viu, Carlos? Eu acho que isso é o mais importante, agradecer a nossa clientela logística, os lojistas, os consumidores, né, que prezam muito pelo nosso produto, pela nossa marca no Brasil todo. Isso é muito importante a gente fazer esse agradecimento e, logicamente, aos nossos colaboradores, aos nossos parceiros, fornecedores, né? A nossa equipe, nós temos uma equipe muito joia, muito forte, muito colaborativa, muito intensa, de colaboradores. A nossa equipe de direção, né, que passaram, inclusive, agora por essa pandemia, todos nós aí da Castor, com bastante garra, com bastante determinação, sabe? Eu acho que isso foi muito legal, a gente saber que poderia, às vezes, contar com uma garra de toda a equipe Castor, né? Meus irmãos trabalharam realmente muito fortes, com uma determinação. A minha mãe, que é presidente do grupo, dando um apoio de uma forma a nos inspirar e ter forças. Eu acho que é isso, a minha consideração final é mais agradecer, né? E já falei da clientela e dos consumidores, né? Que sem eles a gente não consegue estar aqui trabalhando, afinal de contas a gente trabalha, logicamente, para fazer produtos para que todos durmam bem, né, Carlos? Muito obrigado, Hélio Antônio, por ter abrilhantado e valorizado essa nossa série de lives com empresas bem-sucedidas que servem de exemplo e referência para todos nós do setor moveleiro.
Muito obrigado e até uma próxima ocasião. E nós vamos, então, dizer para você que nos acompanha por que a Móveis REM está sempre à frente para estar ao lado do consumidor, com a presença do seu diretor-presidente, Bruno REM. Ok? Então, era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo evento.